Daqui a 5 anos, 40% das competências que os seus colaboradores têm hoje não vão valer de nada. E isso não é um palpite, tá bom? Isso são dados do Fórum Econômico Mundial no seu relatório que aponta o futuro do trabalho. A pergunta que fica é: você, sua empresa, seus líderes estão preparados para enfrentar a disrupção no mundo do trabalho, a tempestade perfeita? Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Bom, antes de mais nada, vamos explicar por que os especialistas no mundo do trabalho estão dizendo que a gente está vivendo a tempestade perfeita para uma disrupção no mundo do trabalho. O primeiro ponto é o avanço tecnológico exponencial. Esses líderes pesquisaram, a maior parte deles, a grande maioria, disse que até 2030 a IA vai transformar o ambiente de trabalho, processos e tudo que envolve a ação do ser humano dentro das suas organizações. Esses mesmos líderes apontaram que desde o lançamento do ChatGPT, os investimentos em tecnologia e IA aumentar em 8 vezes. Outro ponto é a fragmentação geoeconômica. Essa briga entre China e Estados Unidos pela hegemonia da economia no mundo tem fragmentado o mundo do trabalho. Então, dentro dessas condições, a gente está vivendo também uma grande chance de ter uma disrupção em como o mundo se comporta no mundo do trabalho. Incertezas econômicas. Custo de vida aumentando, salários em declínio, produtividade aumentando. Quando a gente vê essa composição de números, há uma incerteza e uma grande preocupação social do que vai acontecer com os empregos, de como as pessoas vão sobreviver dentro dessa nova lógica de fragmentação econômica e de deterioração do custo de vida versus os salários. E por último, mudanças demográficas drásticas. A inversão da pirâmide etária. Nós temos uma população envelhecendo e até 2030, 60% da mão de obra vai estar em países de baixa renda e de baixo emprego tecnológico. Como é que isso tudo vai se comportar dentro do mundo do trabalho? É daí que a gente diz que vai haver uma disrupção, porque nós estamos vivendo a tempestade perfeita. O que vai acontecer com os empregos? Tem uma informação até que você pode encarar como uma boa notícia. O saldo de criação de empregos versus destruição de empregos está até positivo. Eles dizem que a gente vai criar mais empregos do que destruir. Saldo de 78 milhões, 170 milhões de novos postos serão criados, 92 milhões destruídos, o que dá um saldo de 78. Mas o grande ponto é que essas novas posições, elas vão demandar novas competências. Foi o que eu falei ao abrir o vídeo. Até 2030, 40% das competências que você tem hoje instaladas nos seus colaboradores não vão servir de nada. Então você, se quiser sobreviver com a sua empresa nesse momento de tempestade, obrigatoriamente você vai ter que retreinar os seus colaboradores ou contratar novos colaboradores com as novas skills, com as novas competências que esse novo mercado vai demandar. E sabe qual que é o grande diferencial competitivo? Adivinha? Cultura organizacional. Na cultura organizacional do futuro, os homens, os seres humanos, vão ter que aprender a lidar com as máquinas, com os agentes. Inclusive, os maiores investimentos das empresas de tecnologia no que tange a IA são nos agentes verticais. São aqueles agentes de IA que podem substituir uma área inteira da sua organização. Os dados nos dão conta que hoje, atualmente, 47% daquilo que as pessoas fazem na sua empresa pode ser substituído por IA. Até 2030 esse número cai para 33% e vamos chegar a números até mais ousados, onde praticamente tudo que você faz aí na sua empresa em termos de processo vai poder ser substituído por um agente. Então, nessa nova cultura do futuro do trabalho, nós vamos ter que criar cenários onde seres humanos vão trabalhar junto com agentes. Isso me lembra, não sei se vocês estão recordando, mas num episódio anterior do
Dell Insights, nós colocamos o discurso do CEO da NVIDIA, onde ele disse que a área de tecnologia seria o novo RH para a contratação de agentes de IA. E a grande chave nessa nova onda de cultura organizacional no mundo do trabalho é você não usar a IA simplesmente para reduzir o número de colaboradores, muito pelo contrário, mas você usar a IA para aumentar a capacidade humana. Vou dar um exemplo para vocês. O relatório conta o caso de um banco escandinavo que usou a IA na análise de crédito. Isso quer dizer que os agentes que faziam isso começaram a usar a IA para aumentar a produtividade deles, aumentar os ganhos, e eles chegaram em 22% de ganho de produtividade e 17% menos rotatividade entre os agentes de crédito. Então, o futuro, se a gente quiser fazer com que seres humanos convivam bem com as máquinas, a cultura organizacional vai ter que apontar para ganho de produtividade e não apenas redução de custo. Todos esses executivos disseram que a maior barreira para chegar nesse futuro do trabalho de forma vigorosa e justa, saudável, é a requalificação dos colaboradores. Só que apenas 11% deles está dando algum tipo de treinamento e qualificação para chegar até lá. Então a conta não fecha. Se nós estamos vendo uma disrupção do mundo do trabalho, a necessidade de uma requalificação, por que então ninguém está investindo nisso? Se você também não está investindo nisso, pode ser que você enfrente essa tempestade sem nenhum tipo de guarda-chuva. Bom, então vamos para dicas práticas. Se tudo que eu te falei despertou algum tipo de preocupação sobre o futuro da sua empresa, considerando a disrupção do mundo do trabalho, o que você precisa fazer para estar preparado quando a tempestade chegar? Antes de mais nada, ser transparente sobre o futuro das funções dos seus colaboradores. Há um temor geral de que a IA vai substituir o emprego de todo mundo. Se você for proativo e colocar os seus colaboradores para junto com você pensar o futuro das funções, das áreas, do emprego da IA, não só para reduzir custo, mas para fazer com que a sua empresa seja mais produtiva, mais rentável e fazer com que eles cresçam junto com você, essa é uma saída boa. Outro ponto é redesenhar os seus cargos e a sua estrutura, os seus organogramas, desenho de áreas, considerando o uso da IA. Num episódio anterior do Dell Insights, eu falei sobre o futuro das estruturas de cargos e salários. É exatamente isso que você precisa se preocupar. Outro ponto é a promoção de um ambiente saudável para os seus colaboradores trabalharem. É a tal da segurança psicológica. Onde não há segurança psicológica, não há inovação e não há criatividade. Então, estar preparado para a tempestade significa que as pessoas vão estar resilientes, psicologicamente saudáveis para enfrentar esse futuro que está cada dia mais perto. Para resumir, como saber se a minha cultura e a minha organização então está preparada para a disrupção do mundo do trabalho? Para mim a conta é fácil. O quanto que você está investindo em tecnologia, em sistemas e processos versus o quanto você está investindo em cultura dentro da sua empresa. Não é à toa que a gente bate muito nessa tecla. Cultura organizacional é o grande diferencial competitivo. Se normalmente a gente diz que não é a IA que vai substituir o seu trabalho, mas é aquela pessoa que sabe usar muito bem a IA que vai te substituir. E se a gente fosse para a lógica das organizações, a gente podia parafrasear isso da seguinte forma: as empresas que vão sobreviver à tempestade da disrupção do trabalho não são aquelas que vão investir em IA apenas, mas são aquelas que vão conseguir integrar humanos e a IA dentro da sua cultura organizacional. E tudo isso é material para nós aqui também da Dell Consultoria. Nós trabalhamos com desenvolvimento de cultura organizacional e nós já estamos olhando no futuro, porque culturas fortes são perenes. Então não adianta eu construir uma cultura organizacional que vai responder apenas o meu 2025. Se daqui a pouco, em 2030, todo esse cenário vai ser mudado, ganham as empresas que já construírem culturas com o olhar no futuro. Essas sim vão passar a tempestade, talvez até sem se molhar. Se você quer saber como fazer isso, entre em contato conosco. Nós somos a Dell Consultoria e nós somos experts no mundo do trabalho e também em cultura organizacional. Os contatos estão aí, nossos consultores e eu também teria um prazer enorme de conversar com você e juntos a gente criar o plano perfeito
para sobreviver à tempestade perfeita. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.